Dia 9 de março, estamos aí nos aproximando aí do primeiro eclipse desse ano, 2025, né? Um eclipse que vai ser um eclipse lunar, ou seja, a Terra vai ficar entre o Sol e a Lua, né? Uma posição com o Sol em Peixes e a Lua em Virgem. Então é um momento bastante interessante aí para a gente, né, pensar um pouco sobre o valor desses dois signos, né? É uma lua, a gente não pode esquecer que é uma lua cheia, então ao mesmo tempo que existe essa simbologia, né, do Sol tampar a luz da lua, também existe a simbologia de que é um momento mais emotivo ou emocional dessa alunação de Peixes, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Se as emoções elas podem vir à tona, né, de uma forma mais intensa, as emoções que não possuem o seu brilho, né, ou seja, as emoções que têm ali o seu brilho tampado, né, que é isso que acontece no eclipse, podem ser mais intensas e mais descontroladas, né, ainda, né? Então é importante que a gente entenda que esse momento é um momento onde a gente precisa de ter um certo controle emocional. Quando é que vai acontecer esse eclipse? Vai acontecer ali na madrugada do dia 14, né, na sexta-feira. Começa as primeiras sombras, né? Acontece ali entre 1 hora, né, 1 hora e pouco. Depois, no Brasil, acontece ali, começa, né, a ser um eclipse total da Lua ali às 3h25, né, chegando ali até onde acontece astrologicamente a oposição, ou seja, Sol no grau 23,59 de Peixes e Lua no grau 23,59 de Virgem, né, exatamente ali às 4h40. Então é um período bastante intenso aí, né? Mas é à noite, né, na madrugada, então muita gente não vai ver o eclipse acontecer, né, mas a gente pode sentir o efeito dele no dia seguinte, ali na sexta-feira, né, a gente pode já acordar com esse clima de essa intensidade emocional um pouco mais exaltada, né. É importante que esse eclipse ele é uma preparação para o eclipse do dia 29 de março, né, que é um eclipse solar, né, ou seja, a Lua vai tampar a luz do Sol, que também é um eclipse bastante tenso, né, mas aí já vai mexer com aquele impulso ariano, né, porque já vai ser depois do ano novo astrológico, o Sol já estará em Áries, então a Lua nova, né, esse eclipse total do Sol, ele vai acontecer no signo de Virgem, né, ali em conjunção praticamente com Mercúrio, que estará retrógrado, a Vênus, que está também retrógrada, voltando para o signo de Peixes. Então é um impulso que nos pede um empreendedorismo, né, uma proatividade, um pioneirismo, mas ele depende aí das condições que eu venho tratando há algum tempo aí, né, de como a gente consegue fazer esse transbordo do nosso potencial idealista, né, Peixes, do nosso potencial realizador, Áries. Então é interessante que a gente continue nessa meditação, nessa reflexão sobre essa mudança, né, de Peixes para Áries, porque isso vai fazer um efeito bastante grande lá no final do mês, dia 28 de março, no eclipse, né? E eclipses, eles são sempre pontos de conexão ou de ruptura, né? Então, se a gente entende que a luz,
né, emitida do Sol e a luz refletida da Lua, elas precisam fazer um acordo, né, e construir alguma coisa, ótimo, porque aí a gente vai saber fazer conexões, né, no eclipse. Se a gente não consegue entender esses dois lados da moeda, a gente acaba fazendo, né, desconexões, rupturas nesse processo. Lembrando que o efeito do eclipse é 6 meses, né? Então esse eclipse, assim como esse, dia 14 de março, como no dia 28, tem relevância aí de 6 meses, né? E esses dois eclipses, eles têm esse potencial também de fazer a gente entender o arquétipo de Peixes e depois entender o arquétipo de Áries, né? Esse do dia 14, ele tem um potencial ainda maior, né, que é entender, né, essa dupla, né, esse par, né, Peixes e Virgem. Os dois signos falam do trabalho, né, o trabalho que eu faço pela humanidade, pelo coletivo, pela a minha ideia de fraternidade, né, que é Peixes, mas é impessoal, um trabalho impessoal que eu faço por algo maior, né? E o trabalho pessoal, pragmático, detalhista, analista, né, que eu faço para alguém, né, com um objetivo lógico, prático, né, instantâneo, que é o trabalho de Virgem, né? Então é importante que a gente entenda esses dois lados da moeda, entenda que um faz parte, né, um trabalho, ele é complementar ao outro, né? Então a gente, muitas vezes existe uma dificuldade de entender o lado pisciano, né? Virgem vai achar que o lado pisciano é sonhador demais, é idealista demais, não consegue ver praticidade, né, nesse ideal, esse ideal, eu posso até dizer que vivenciado pelo signo de Peixes, né? As coisas para Virgem parecem meio distantes, né? Enquanto que para Peixes também não consegue achar, se achar na busca pela perfeição, na busca pelo atendimento lógico, analítico de Virgem, né? Então, quando os dois se combinam, podem ser realizados grandes atos, né, grandes projetos. Mas precisa entender que em todos os momentos, estamos falando de serviço, né? Se estamos falando de serviço, estamos falando de amor também, né? Amor é serviço, né? Amor é doação, né? Então, serviço é amor colocado, né, em movimento. Então, também traz um lado bastante interessante desses dois signos, né? O amor da dedicação de Virgem e o amor do idealismo de Peixes, né? Da busca por uma sociedade perfeita, por uma família perfeita, por um trabalho perfeito, né? Então, existem essas duas buscas, e quando elas se combinam mais uma vez, né, dá muito certo. E aqui eu só posso deixar um exemplo, né, um exemplo acho que todo mundo vai lembrar, né, o exemplo de Cristo, né, e da sua mãe Maria, né? Então, se vocês observarem no Evangelho, vocês vão ver que a Virgem Maria, né, tem uma correlação, né, porque é virgem de alma, é virgem de coração, é virgem de experiência, né? Então quer fazer o melhor, quer fazer aquilo, assim, atingir o melhor grau, né, de trabalho que pode ser realizado. Então essa é a busca de Virgem, né? A questão da concepção, né, cada um tem sua visão, eu não vou entrar aqui, né, para discutir isso, né? A teosofia tem a sua visão, mas não é o momento de falar sobre isso. Mas
o importante é observar, né, Jesus e Maria. Então, o que eu observei, né? Eu observei entre Jesus e Maria. Jesus, né, tá sempre se dedicando a falar para todos, né? Ou pelo menos ali para os seus apóstolos, enquanto Maria está olhando para os pormenores, para as coisas que estão acontecendo, né, por perto, estão acontecendo ali assim, ao redor de Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples e bem fácil, né, de dar é a questão da festa, né, do casamento. Jesus estava no casamento, né, e a mãe dele falou: olha, tem pouco pão, tem pouco peixe, tem pouco vinho, né, não vamos alimentar todas as pessoas, né. E Jesus fala de uma forma bastante que até alimenta, né, essa diferença entre de peixes e de virgem, né. Então ele fala: ó, mulher de pouca fé, né, os alimentos, né, os alimentos vão ser suficientes para alimentar todo mundo, né. Então a gente lembra do milagre, né, mas o milagre só aconteceu porque Maria avisou, né. Então nesse sentido que eu coloco que se o ciclo de peixes, né, se a era de peixes tivesse esse equilíbrio, né, entre o trabalho do coletivo e o trabalho pessoal, né, muito provavelmente não teria acontecido o que aconteceu com Jesus Cristo, né. Então é interessante que a gente observe os símbolos, né. Então a gente fala muito sobre a humildade de Cristo. Isso tem a ver com virgem, né? Sua família, né? A família de seu pai era carpinteiro, né? Trabalhador que ali fazia com as suas mãos, né? Construía coisas, né? Virgem, né? Então a Virgem Maria, né? Então são dois lados da moeda que, se a gente tivesse lá no passado conseguido conciliar de uma forma mais justa, vamos dizer assim, talvez a história fosse diferente, né? Então é um exemplo religioso, talvez não siga a sua linha de pensamento, mas é um exemplo interessante que eu trouxe aqui para fazer a gente pensar, né, sobre esse eclipse, né? Será que eu consigo ser idealista, mas ter o pé no chão no momento certo para olhar minha conta bancária, para pagar os meus boletos, para seguir a minha rotina, né? Ó, eu preciso acordar esse horário, eu preciso ir trabalhar depois de uma hora, depois desse horário, preciso ir para a escola, preciso ir para... Tudo isso né, virginiano, tudo isso fala de rotina, fala da nossa capacidade de criar formas práticas de executar o nosso trabalho, né, buscar melhoria contínua no nosso trabalho. Então, tudo isso vai vir à tona aí nesse esse eclipse lunar, né? Ou seja, a Terra vai ficar na frente da Lua, né? Vai passar, vai projetar sua sombra sobre a Lua, né? Então é bastante interessante que a gente pense dessa forma e consiga conciliar os dois lados, né? Simbolicamente, a gente também pode ver, como eu falei no começo do vídeo, a gente também tem pode ter uma visão um pouco pesada sobre essa ideia da Terra passar sobre a Lua, né, e a luz, né, do Sol não ser refletida para a Terra, né? Então essa sombra, né, ela também é bastante negativa. E aí vocês podem pensar em qualquer história de monstros e tudo mais, aí sempre vai trazer algum aspecto lunar, né? Então, porque a Lua, né, ela tá ligada com as emoções, então os monstros externos, né,
que a gente cria com a nossa cabeça, e os monstros internos também podem ficar aí atiçados, né? Então, procure a sua, sim, procure a sua conexão com o divino, né? Procure a sua conexão com as coisas, com a vontade maior dentro de você, com a religiosidade que você tem. Afinal, uma alunação de peixes, né? Fala de religiosidade, né? E se conecte com o positivo, né? Não se deixe levar por bom ou negativo, né? E não se deixe levar também com essas projeções emocionais que a gente pode acabar tendo, né? Então, uma coisa que pode surgir, por exemplo, pelo signo de Virgem ser muito crítico, né? A gente se deixar levar emocionalmente por críticas, né? Então a gente acabar ficando apegado ou ficando magoado, decepcionado, incomodado, né, com críticas dos outros, né? Então, nesse momento, as críticas podem vir de uma forma muito negativa, uma forma muito pejorativa, né? Por causa de tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Porque é um eclipse lunar, a luz do Sol ela não volta refletida para a Terra, ela está bloqueada, né, pela Terra, né? Então isso também pode dizer que a gente está separando, né, o Sol, a mente, do nosso emocional, ou do nosso coração, a Lua, né? Então também é interessante, e separar mente, né, e coração, e eu falar, se você está com essas, né, com essa ideia de que sua mente está separada do seu coração, e aí vem uma crítica de alguém sobre algum aspecto seu, e isso pode te machucar muito mais, né, do que se fosse num dia normal, se fosse numa ocasião normal, né? Pode te magoar ou te machucar muito mais do que numa situação normal. Então, né, tenha isso em mente, né, tenha isso que é um momento, né, a Lua está ali, é uma Lua cheia, né, coincidentemente um eclipse, né, as críticas podem vir, né, inclusive críticas, né, de si mesmo, né, autocrítica, né. Então você pode achar que isso não tá, alguma coisa em você não está certo, alguma coisa que você fez não está certo, então pode vir sentimento de culpa, sentimento de inadequação, né? Então não se deixe levar por tudo isso, né? Aproveite a semana, porque antes dessa Lua entrar em Virgem, a Lua passa em Leão, né? Então aproveite aí para fazer né, entrar em acordo com quem você é, né? Para não chegar, quando a Lua entrar em Virgem, não ficar remoendo esses sentimentos de inferioridade, né? Então tome cuidado com isso, aproveite aí a semana quase toda, vai ficar com a Lua ali em Leão. A Lua entra em Leão amanhã, né? Na verdade na madrugada, aí vai ficar 3, 4 dias aí com a Lua em Leão. Quando a Lua chegar lá no dia 14, na madrugada do dia 14, formar essa Lua cheia, que também é um eclipse, né? Esperamos que você não tenha nenhum problema de autocrítica negativa ou sentimento de inferioridade, né? Então, essa acho que é a melhor dica que eu dou para vocês. Coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Marte já está no movimento direto, se encaminhando para o signo de Leão, embora esteja fraco em Câncer, está fazendo um trígono muito legal, muito positivo para Saturno em Peixes. Então a gente emocionalmente, isso reforça nossa capacidade emocional, nossa capacidade de fazer uma autocura emocional, né? A Vênus está retrógrada, né?
Essa semana também Mercúrio volta, né, começa a sua retrogradação, então mais um motivo aí para não ficar... Mercúrio está retrógrado em Áries, né, então não se deixe levar pelo nervosismo, né, não se deixe levar pelo nervosismo e pela ansiedade. A cabeça talvez queira fazer várias coisas ao mesmo tempo, queira iniciar várias coisas ao mesmo tempo, e Mercúrio agora volta em retrogradação, também fazendo essa tessitura Áries Peixes, né? Então parece que está todo mundo, todos os planetas parece que estão meio envolvidos nessa tessitura, né, de Áries Peixes. Júpiter já saiu da retrogradação, está em movimento direto, né, no signo de Gêmeos, né, repetindo aqui, Júpiter em Gêmeos não é um Júpiter forte, né, ele dá muita energia para a comunicação, mas as comunicações são diversas, né, e sem muito compromisso com a verdade, né, porque Gêmeos, não é Sagitário. E, né, o que tem de positivo nisso é que esse Júpiter, em movimento direto agora, ele se encaminha lá para, se não me engano, junho, entrar em Câncer, né, e aí esperamos, né, que traga um ano aí de fartura e desenvolvimento material, desenvolvimento emocional também, né, todo mundo que cuida de alguém, trabalha cuidando de alguém, tudo que está relacionado à mãe, à família, a uniões, né? Uniões também, relacionamentos também, tudo isso vai ser muito fortificado, né, com esse Júpiter em Câncer. Talvez o romantismo volte, né? Talvez o funk fique de lado, talvez algum artista tenha alguma criatividade aí para fazer alguma coisa de bonito, né, que há muito tempo a gente não vê. E vamos esperando, vamos falando sobre esse Júpiter em Câncer, porque é uma boa nova aí, né, para tempos tão difíceis aí, né. Talvez, espero que seja um bálsamo aí para um ano, um pouco de bálsamo aí para a gente pegar fôlego aí para esses grandes desafios que a gente precisa enfrentar aí, né. Então, de uma forma geral, é isso, né? Boa semana, boa lua cheia em Virgem. Se quiser criar algum método no trabalho, organizar algum armário, organizar o seu posto de trabalho, ótimo, né? Mas não fique criticando os outros. Não comece a achar que o seu posto de trabalho é melhor do que o dos outros, né? Não imponha críticas aos outros, porque aí você vai puxar um aspecto negativo essa lua cheia em Virgem, né? Faça para você, né? Melhore o que você pode para fazer para você, né? Sem diminuir emocionalmente os outros. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar. E do lado de Peixes, né? Aproveite, né? Peixes é sempre mais, então, talvez um pouco mais disperso, né, com essa vida prática, então aproveite aí para organizar a sua vida, organizar vida financeira, vida profissional, né, tudo que você precisar de um pouco mais de atenção e organização, aproveite aí essa lua cheia para desenvolver. E todos os signos, né, aproveitem aí, né, nós somos todos os signos, né, você precisa fazer seu mapa astral para saber onde cada signo, né, em que área da vida cada signo te influencia. Mas todos nós aproveitemos aí o arquétipo de Peixes e de Virgem, né, de uma forma positiva, espero. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.